Olá, pessoal! Eu sou o professor Lemuel Diniz, responsável pela disciplina Teoria da Literatura 2. Dando continuidade ao módulo 1, que tem por título Historiografia Literária e Juízo de Valor, hoje vamos comentar a unidade 2. Essa unidade tem por título A Importância de Gilberto Freire para a Literatura e para a Historiografia. Eu quero iniciar essa exposição apresentando essa fotografia desse estudioso, né, Gilberto Freire, que viveu de 1900 até 1987. E ele é considerado um intelectual que pertenceu a uma vertente historiográfica que buscava uma nova forma de fazer história em diálogo com a literatura, com as artes e com a antropologia. E a produção intelectual freiriana dialoga no âmbito literário em conexão com a antropologia e as ciências sociais. Vocês podem ver a partir daqui, né, que o Gilberto Freire mobilizava várias disciplinas na construção das suas proposições. Então, apenas mencionei aí, né, literatura, antropologia, ciências sociais, e toda essa observação, pessoal, vai nos conduzir à percepção de que o Gilberto Freire se enquadra perfeitamente na acepção de ser um polímata, tá? Então, ele se encaixa perfeitamente nessa definição de polímata, porque os polímatas são intelectuais que movem as fronteiras do conhecimento de inúmeras maneiras. E como polímata brasileiro, o Gilberto Freire, né, ele não só fez uso da literatura, da antropologia, como também da sociologia, da história, e ele, como polímata, ele se dedicou, né, bastante à prática do ensaio. O ensaio foi o gênero textual do qual ele se valeu para manifestar a sua erudição e fazer as suas proposições. Mas eu preciso também, né, delinear para vocês que o Gilberto Freire, ele também foi um importante jornalista, escritor, ele foi poeta, foi pintor, sociólogo, como já dissemos há pouco. É interessante que, na condição de polímata, na condição de intelectual, de estudioso, que constrói saberes, dialogando com várias disciplinas ao mesmo tempo, e utilizando os recursos provenientes de cada área do saber, muitos polímatas na história passaram desapercebidos, né? O seu potencial, o seu verdadeiro potencial, a intensidade real do seu potencial, muitas vezes ficou obscurecida. É o caso, por exemplo, do Leonardo da Vinci, né? A gente sabe que o Leonardo da Vinci, muitas pessoas lembram dele como o pintor, né, que produziu aquela tela da Mona Lisa, e também a tela da Última Ceia, né? Mas, na verdade, como o maior polímata que o mundo já teve, ele detinha conhecimentos em tantas áreas, as mais diversas e muitas vezes diferentes, né? Que ele, se fôssemos fazer justiça, né, à sua real biografia, deveríamos mencionar também que ele foi um escultor, um arquiteto, engenheiro, matemático, químico, físico, botânico, geólogo, cartógrafo, mecânico, inventor, anatomista, poeta, músico. E, então, é interessante que como polímata, quem é polímata muitas vezes não é reconhecido em todo o seu potencial. Felizmente, no caso do Gilberto Freire, ele é lembrado, né? Ele é lembrado por ter, em todas essas perspectivas, né? Em todos esses, como a gente pode dizer, em todos esses atributos que ele tem, ele é lembrado, ele é reconhecido, inclusive como escritor, né? Foi um grande poeta, conforme eu vou demonstrando no decorrer da aula, tá? E então, né, a gente também precisa mencionar que existem dois tipos de polímatas. Existe o polímata sistematizador
e existe o polímata sintetizador. O Freire era um polímata sintetizador, tá? Por quê? Porque nos diversos livros que ele escreveu, a gente pode perceber, né, a interação entre sociologia, antropologia, história, literatura. Ele vai construindo saberes e sintetizando o que há de mais, interessante na construção das suas argumentações. Então, ele vai puxando, né, ele vai resgatando, por exemplo, da sociologia, o que ele precisa para construir o conhecimento histórico e literário e assim por diante, tá? Ele tinha esse grande potencial de síntese. Então, pessoal, e o Gilberto Freire, né, como vocês já devem ter se lembrado, ele é conhecido como o autor da obra Casa Grande e Senzala, que foi publicada originalmente em 1933. Eu deixei exposto nesse slide aí, né? Deixei exposta a capa desse livro. E é interessante que, já que há poucos minutos nós mencionamos que o Gilberto Freire também foi um poeta, é interessante deixar registrado que a crítica literária especializada o insere como pertencente ao segundo momento do modernismo no Brasil, tá? Que foi o período que durou de 1928 a 1945. Bom, nessa contextura, preciso mencionar também que vários estudos mostram que antes de o Gilberto Freire escrever Casa Grande e Senzala, ele já vinha forjando as categorias interpretativas da nacionalidade brasileira. Então, já era um objeto de interesse desse estudioso temas como patriarcalismo, escravidão, intimismo, civilização doméstica, miscigenação entre senhores e escravos, já eram temas do seu interesse. Inclusive, né, esses temas foram abordados na sua tese de mestrado em Ciências Políticas e Sociais. Então, essa obra, Casa Grande e Senzala, que, por sinal, né, é uma obra de muitas páginas, ela é resultado, né, de um processo de amadurecimento das reflexões que o Gilberto Freire vinha fazendo. E na época em que o Freire viveu, né, enfrentar uma questão intelectual como a que estava relacionada à questão racial era realmente uma proposta arrojada e desafiadora. E ele o fez, né? Ele fez esse livro, ele produziu esse livro, colocando a questão racial como fio condutor para entender as características étnicas e sociais do brasileiro. E nessa sua coragem, né, de abordar essa temática, ele também vai abordar a formação da família brasileira sob o regime patriarcal. Quando ele, ao elaborar sua obra, né, vai mostrar a formação da família brasileira debaixo do regime patriarcal então vigente, o que vai acontecer é que o patriarca que ele vai retratar pode ser visto como um déspota doméstico, mas, ao mesmo tempo, como sendo um indivíduo lúdico, sensual e apaixonado. Então, aqui vocês vão perceber que há uma contradição, né? Como um patriarca, como um sujeito pode agir como um déspota, né? Quer dizer, como um tirano, como um ser autoritário, mas, ao mesmo tempo, ele tem um posicionamento lúdico, né? Um posicionamento de alguém brincalhão, de alguém apaixonado pela vida, pelas pessoas. Então, aí vocês vão começar a perceber uma crítica, né, que é aplicada ao livro Casa Grande e Senzala. A gente vai, então, perceber, né, que o Gilberto Freire, nesse livro, vai buscar o equilíbrio entre elementos contrários. Ele vai tentar promover, né, uma espécie de racionalização. E, em nome disso, ele vai tolerar o que seria intolerável e vai ver com simpatia, né, o aspecto arbitrário do comportamento senhorial. Então, aí a gente começa a perceber por que essa obra tem recebido críticas, né? E, inclusive, uma crítica que ficou registrada assim, de um modo mais recente
foi aquele livro Pequeno Manual Antirracista, que a filósofa e professora Djamila Ribeiro produziu. É um livro pequeno, tem, assim, na sua apresentação, ele tem poucas páginas, o formato é pequeno, e é um livro que tem, assim, tem tido bastante repercussão, já faz, acho que uns 8 anos que ele foi publicado, e essa estudiosa é muito bem respeitada, inclusive ela foi convidada para ministrar aulas no exterior, e em uma das reflexões da Djamila, ela vai também, né, apontar essa atitude do Gilberto Freire de procurar racionalizar, né, entre aspas, práticas, né, práticas patriarcais que aconteceram no regime colonial e que aparentemente fizeram vista grossa, né, para atitudes despóticas e cruéis, né, por parte dos patriarcas, os donos de fazendas da época. Eu vou explicando para vocês em mais detalhes. Se no slide anterior, né, a gente percebeu aqui a crítica, né, assinalada pelo Pinha, aqui a gente vai ver a crítica da Machado, né, a estudiosa professora Machado. Ela vai nos dizer que nessa obra Casagrande Senzala fica meio que mascarado, né, a questão do sofrimento que as negras escravizadas vinham sofrendo. Eu vou ler para vocês aqui, olha. Um grave problema que as escravizadas enfrentavam era o estupro, que acontecia em todas as sociedades escravistas. O tema é normalmente silenciado ou idealizado como um encontro amoroso, ou quase ocorrido sob os auspícios de uma escravidão íntima e adocicada. Vistas como portadoras de uma sensualidade exagerada ou como mulheres passivas, interpretação adotada pelo abolicionismo inglês e assumida como realidade por autores como Gilberto Freire, quase sempre a culpa do abuso era atribuída às vítimas. Então, vocês vão vendo, né, aqui mais uma estudiosa que vai pontuar essa crítica, né? Ela vai dizer que o Gilberto Freire aceitou esta interpretação de um grave problema social, né, que acontecia nas sociedades escravistas, que era a questão da violência contra a mulher. E ele vai, então, concordar, assim, ele vai acabar aderindo de uma forma não tão direta, mas perceptível na sua obra, essa ideia, né, essa interpretação que é originalmente proveniente do abolicionismo inglês, tá? E de considerar, então, o abuso como sendo relacionado a uma possível passividade das mulheres escravizadas, tá? Então, Gilberto Freire, ele acaba aderindo a essa interpretação, o que realmente é bastante complicado de aceitar, conforme a Machado expôs aí nos termos que ela escolheu, né? Escravidão íntima e adocicada. Não tem como, né, pessoal, um ato de escravidão ser adocicado. Não tem como. São palavras que, ao se justaporem, ao serem justapostas, elas geram uma faísca de difícil aceitação, né? Então, é uma crítica aí que é percebida, né, ao que foi feito no livro Casagrande Senzala. Fazendo uso de outros teóricos, né, que são aqui Santos e Wielewicz, a gente vai aprender que Casagrande Senzala é um nítido exemplo de um cenário bastante idealizado para a escravidão brasileira. E não tem como idealizar um ato de escravidão. Não tem nada de ideal, não tem nada de perfeito nisso, né? Ao generalizar o ambiente particular e excepcional da escravidão doméstica, transformando-o em um modelo de cativeiro, o autor, né, o autor aqui no caso Freire, oficializa a ideia de democracia ou paraíso racial, tá? O que também não tem como a gente, numa perspectiva ética, humana, não tem como a gente concordar, né, com essa
com essa construção. A imagem de senhores severos, mas ao mesmo tempo paternais, e escravos fiéis e amigos, ou seja, a mitificação da ideia de que a escravidão era boa, perpetua as noções de democracia racial, dificultando discussões sobre direitos igualitários. Tá? Essas explanações do Santos e Villevi ficaram muito bem delineadas, né? Deixaram bem aí expressas, bem demarcadas, né? Bem demarcadas as críticas que são aplicáveis de uma forma correta, né, à obra Casagrande e Senzala. Veloso é outro estudioso também que vai pontuar essas críticas. Ele vai nos dizer que o autor conseguira explorar realidades sociais ainda não beneficiadas pela elaboração teórica. E, na realidade, o autor apresentou uma visão paradoxal e trágica da existência, mostrando vivências estruturadas em torno de valores ambíguos e conflitantes. O tempo todo, né? A ambiguidade foi uma palavra muito bem... a expressão valores ambíguos, né, foi muito bem escolhida pelo Veloso, né? Essa ambiguidade, não tem como construir a imagem de um paraíso quando existe de um lado o sujeito patriarcal, o dono da fazenda, e do outro lado, né, os escravos, né, ainda mais quando se pensa na condição da mulher escravizada. Então, nesse sentido, há teóricos que veem nele, né, aqui já mudando um pouquinho a nossa abordagem, porque, só para situar vocês, a aula vai mostrar as críticas, né, que foram feitas à obra Casagrande e Senzala, e vai mostrar também, né, os pontos positivos que podem ser aplicados, né, à leitura da obra. Então, agora a nossa vertente, né, o nosso caminho vai mudar, pois agora nós vamos mostrar aspectos positivos nessa obra. E o Pinha, né, vai dizer que, assim como ele, né, ele vai apontar que há outros estudiosos que veem na obra do Gilberto Freire um pioneirismo em pensar especificamente o lugar da mulher na escrita da história colonial brasileira. É interessante porque, antes da obra Casagrande e Senzala, os historiadores, né, quase não escreveram sobre a mulher, né, segundo aí o posicionamento teórico do Pinha, tá? Não havia uma demarcação uma demarcação explícita do lugar da mulher naquela história colonial. E aí o Gilberto Freire vai fazer isso de uma forma muito adequada, e inclusive eu selecionei aqui um fragmento para a gente ler, tá? Da Casagrande e Senzala. Vou fazer a leitura e eu já comento com vocês. Ele nos diz assim: creio que não há no Brasil um só diário escrito por mulher. Nossas avós, tantas delas analfabetas, mesmo sendo baronesas ou viscondessas, satisfaziam-se em contar os segredos ao padre confessor e à mucama de estimação. E a sua tagarelice dissolveu-se quase todas nas conversas com as pretas boceteiras, nas tardes de chuva ou nos meios-dias quentes, morosos. Deixa eu ver se tem mais aqui. Não, tá aqui. Então, é um fragmento curto, mas olha, ficou bem interessante, né? O Gilberto Freire mostrando para a gente que a questão do analfabetismo, que era, nesse momento, tanto aplicado, né, tanto percebido nas mulheres de classe social elevada, como as baronesas, como também percebido nas negras, né, nas pessoas de classe social mais baixa ou necessariamente escravizadas, como a mucama e as pretas boceteiras, que eu vou explicar para vocês. As pretas boceteiras, essa palavra, ela não faz parte do nosso vocabulário usual, mas eu deixei anotado para vocês aqui, olha. A boceteira, aí no caso, né, seria a vendedora ambulante de miudezas e de rendas acomodadas em caixinhas. Então, o que acontecia é que essas senhoras, né, essas senhoras de alta sociedade, as baronesas e viscondessas, elas costumavam conversar bastante, né? Quando não conversavam com o padre, eles conversavam bastante com as mucamas e com essas vendedoras.
e numa outra, essas vendedoras de miudezas que iam lá na fazenda, né, levar os seus produtos para tentar comercializar. E então havia então uma tagarelice, né, é a palavra exata que o Gilberto Freire usa, né, nessas conversas todas aí. Inclusive, essas conversas eram ainda mais intensas quando os dias estavam muito quentes ou quando estavam chuvosos. E eu não coloquei aí o outro fragmento, mas o que é uma coisa que, uma situação que acontecia, uma situação que realmente eu não tinha acrescentado o fragmento seguinte, mas vou contar para vocês, tá? Muitas vezes, Gilberto Freire que explica isso no livro, muitas vezes essas baronesas, viscondessas, elas tinham amantes e, e muitas vezes, ao conversar com essas boceteiras, né, com essas vendedoras, elas acabavam contando detalhes da sua vida íntima e muitas vezes essas vendedoras acabavam alardeando, né, essas particularidades aí, essas questões íntimas das baronesas e viscondessas, mulheres de alta sociedade lá da fazenda, né, da Casa Grande, e muitas vezes se geravam atritos conjugais aí, né, por conta desses falatórios. Então, é uma coisa que, é uma situação que o Gilberto Freire também deixa anotado no seu livro, e eram situações que surgiam e muitas vezes eram difíceis de se resolver, né, quando vinham à tona. Interessante essa questão também, né, com uma curiosidade que pertinente àquele momento, né, histórico. O Antônio Cândido, um dos principais críticos literários, ele também vai reconhecer a importância do Gilberto Freire como um relevante sociólogo, historiador, melhor dizendo, historiador social. Ele vai dizer que o Freire era um escritor de rara imaginação criadora e que contribuiu de modo decisivo para reorientar os estudos sobre o Brasil. O Antônio Cândido faz uma lista das principais obras para se compreender o Brasil, e aí ele vai colocar nessa lista o livro Raízes do Brasil, do Sérgio Buarque de Holanda. É um livro no qual o Sérgio Buarque de Holanda vai trabalhar a ideia do homem cordial, né? O que seria esse homem cordial. A Evolução Política do Brasil, de 1933, e a Formação do Brasil Contemporâneo, de 1942, são importantes obras que são de autoria de Caio Prado Júnior, e nessa lista, logicamente, né, não poderia faltar Casa Grande Senzala, tá? Livros fundamentais para a compreensão do Brasil. E aí, pessoal, nós temos o poema do Gilberto Freire, né? Eu selecionei apenas um por conta do tempo da aula, e o poema tem por título O Outro Brasil que Vem Aí, tá? É um poema lindíssimo, eu vou ler para vocês agora, tá? Eu ouço as vozes, eu vejo as cores, eu sinto os passos de outro Brasil que vem aí, mais tropical, mais fraternal, mais brasileiro. O mapa desse Brasil, em vez das cores dos estados, terá as cores das produções e dos trabalhos. Os homens desse Brasil, em vez das cores das 3 raças, terão as cores das profissões e regiões. As mulheres do Brasil, em vez das cores boreais, terão as cores variamente tropicais. Todo brasileiro poderá dizer: é assim que eu quero o Brasil. Todo brasileiro, e não apenas o bacharel ou o doutor. O preto, o pardo, o roxo, e não apenas o branco e o semibranco. Qualquer brasileiro poderá governar esse Brasil. Lenhador, lavrador, pescador, vaqueiro, marinheiro, funileiro, carpinteiro, contanto que seja digno do governo do Brasil, que tenha olhos para ver pelo Brasil, ouvidos para ouvir pelo Brasil, coragem de morrer pelo Brasil, ânimo de viver pelo Brasil, mãos para agir pelo Brasil, mãos de escultor que saibam lidar com o barro forte e novo dos Brasis, mãos de engenheiro que lidem com ingresias e tratores europeus e norte-americanos a serviço do Brasil. Mãos sem anéis, que os anéis não deixam o homem criar nem trabalhar. Mãos livres,
mãos criadoras, mãos fraternais de todas as cores, mãos desiguais que trabalham por um Brasil sem Azeredos, sem Irineus, sem Maurícios de Lacerda, sem mãos de jogadores, nem de especuladores, nem de mistificadores. Mãos todas de trabalhadores, pretas, brancas, pardas, roxas, morenas, de artistas, de escritores, de operários, de lavradores, de pastores, de mães criando filhos, de pais ensinando meninos, de padres benzendo afilhados, de mestres guiando aprendizes, de irmãos ajudando irmãos mais moços, de lavadeiras lavando, de pedreiros edificando, de doutores curando, de cozinheiras cozinhando, de vaqueiros tirando leite de vacas chamadas comadres dos homens, mãos brasileiras, brancas, morenas, pretas, pardas, roxas, tropicais, sindicais, fraternais. Eu ouço as vozes, eu vejo as cores, eu sinto os passos desse Brasil que vem aí. Então, esse poema, pessoal, é interessante, né? É bem latente aqui o cromatismo, né? A questão das cores fica evidenciada praticamente no poema inteiro. E quando a gente pensa no Freire como poeta, que a gente viu, né, naquele livro O Casagrande Senzala, a gente tem o Gilberto Freire ensaísta, né? E aqui, considerando agora ele como poeta, é importante mencionar que o Alfredo Bose, que é um outro importante teórico da literatura brasileira, em seu livro História Concisa da Literatura Brasileira, esse Bose, né, ele vai nos ensinar que, além de poeta, o Gilberto Freire inspirou outros poetas. Olha que interessante. De acordo com o Bose, graças ao convívio intelectual com Gilberto Freire, Manuel Bandeira compôs os poemas Mangue, Evocação do Recife, Lenda Brasileira e Cunhantã, tá? Então, ele era alguém que inspirava. Tá? Que interessante, né, pessoal? E a gente tem, também, considerando aqui o trabalho do Gilberto Freire, deixa eu voltar aqui, eu me antecipei um pouquinho os slides, é coisa que acontece na aula, né? Cândido, né, também vai observar a importância dos estudos de Gilberto Freire para compreender aspectos da literatura brasileira. O Cândido vai nos dizer que, lá no seu livro Formação da Literatura Brasileira, o Antônio Cândido vai nos dizer, né, ele vai observar a relevância freiriana para a compreensão das obras de José de Alencar, por exemplo. O problema da orientação nacional e os seus desdobramentos na história e na literatura também são objeto dos estudos de Freire, tá? Segundo aí o Antônio Cândido, a gente acabou vendo isso aí na parte inicial da aula, né? É quase aqui um slide de síntese do que já foi mencionado. Então, diante da obra do Gilberto Freire, o leitor, né, precisa entrar em cena. Esse é o conselho que o Pinha vai nos deixar, e com esse conselho nós vamos terminar a aula, tá? Como que a gente deve reagir mediante a obra do Gilberto Freire, né? Diante da obra freiriana, então, o leitor precisa entrar em cena, interagir com o texto e realizar o debate acerca das implicações ético-políticas desta fórmula freiriana equilibrada de ler os antagonismos sociais brasileiros presentes desde a experiência colonial. Este é, certamente, assunto para outras tantas linhas. Quer dizer, né, que as nossas reflexões sobre o Gilberto Freire, elas ainda podem continuar em outro momento, né, pessoal, porque, conforme o Pinha assinalou aqui, é trabalho que não se limita, né, a pouco tempo de discussão, né? E as referências estão listadas aqui, né? Os livros do Antônio Cândido, Formação da Literatura Brasileira, e também o Iniciação à Literatura Brasileira, a estudiosa Maria Helena Pereira Toledo Machado, né, que fez a pesquisa sobre a condição da mulher no contexto da escravidão. Tem também aqui o texto do Daniel Pinha, que eu mencionei várias vezes, né, que é um capítulo do livro do
o livro Os Historiadores Clássicos da História do Brasil, volume 4. Tem também aqui, né, o livro da Mônica Veloso, que inclusive está disponível na Biblioteca Digital do FMS, por meio da qual vocês podem ter pleno acesso e continuar realizando as suas pesquisas. Pessoal, muito obrigado por terem me acompanhado até aqui. Desejo a todos bons estudos.